Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. E hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, te falando sobre quem é Jesus Cristo, o mais importante de todos. Quem é Jesus Cristo? Não é quem foi Jesus Cristo. Jesus não foi, Jesus ele é. Então, quem é Jesus Cristo? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que Jesus possa trazer algo diferente no seu coração. E para o nosso contexto aqui, eu quero ler em Hebreus, no capítulo 1, logo no comecinho aqui do livro de Hebreus, tem algo muito importante aqui que nós precisamos meditar, e eu quero ler com vocês. Então, em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Eu vou ler de novo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Que palavra poderosa! De quem que nós estamos falando aqui nesse capítulo 1 aqui de Hebreus, até o versículo 3, estamos falando nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é a revelação de quem Deus é. Ninguém nunca viu a Deus e ninguém nunca vai ver a Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, ele é tão indescritível que ele nos enviou Jesus Cristo para que nós possamos ter entendimento sobre quem Deus é, porque senão a gente não teria nada para entender quem Deus é, porque ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus Cristo, ele foi um ser humano, como eu e como você. Só que apesar de ele ser um ser humano, ele era 100% Deus. E a Bíblia vai dizer aqui, que o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Vamos voltar um pouquinho para entender quem Jesus Cristo é lá no Evangelho de Mateus. Os evangelhos, eles são para mostrar quem Jesus Cristo é. Então, se você quiser conhecer um pouco da história de Jesus, leia os evangelhos, porque os evangelhos significam boas novas, boas notícias. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é Jesus Cristo. O comecinho ali do Evangelho de Mateus vai mostrar qual que é a descendência de Jesus. Quem são os antepassados de Jesus? E a Bíblia, em todo o seu contexto, vai dizer que Jesus, ele é descendente de Davi e que o reino dele duraria para sempre, ou seja, não teria fim. Então Jesus, ele contraria tudo que as pessoas imaginam que fosse e ele nasce de uma forma muito simples. Ele nasce através ali da vida de Maria, que foi a escolhida de Deus para gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então Maria, como todo mundo já conhece a história aí, Maria está para casar com José, era virgem, estava para casar com José, e um anjo aparece a Maria e fala com ela que ela vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Maria então fica grávida, e José fica muito bravo com aquela situação e quer fugir, mas Deus, ele tem todo o controle de todas as coisas e tudo aconteceu conforme Deus queria, do começo até o fim, e assim será todas as coisas. Então Maria fica grávida de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então Maria não fica grávida conforme nós seres humanos normais ficamos, grávidas ali, uma mulher, por exemplo, fica grávida, não era o meio comum pelo qual Maria estava gerando uma criança. Maria estava gerando uma criança com a natureza de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus.
E a Bíblia vai dizer que ao mesmo tempo que Jesus, ele era 100% homem, porque ele estava sendo gerado ali na barriga de Maria, ele também era 100% Deus. Por quê? Porque Deus é que havia colocado ali, pelo poder do Espírito Santo, a sementinha para que Jesus crescesse dentro da barriga de Maria. E aí Jesus, ele nasce, contrariando tudo aquilo que o ser humano acha que é importante. Ele nasce de uma maneira simples. Ele nasce de uma pessoa simples, Maria, e ele nasce numa manjedoura. Ele nasce num local inapropriado. As pessoas acham, né? Ah, Deus é o dono do ouro e da prata, mas Jesus, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu de uma maneira simplificada. As pessoas muitas vezes olhavam para Jesus e achavam que ele não era Jesus, por quê? Porque a maneira com a qual Jesus veio contraria aquilo que o ser humano acha que é importante. Então Jesus nasceu numa manjedoura de maneira simplificada e ele veio à terra, sendo a semelhança exata, a revelação de quem Deus é. Desde quando Jesus nasceu, ele já começa sendo ali perseguido, né? Desde quando ele nasceu, Maria já tem que fugir, Maria e José têm que fugir com Jesus porque eles queriam matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então ali com 12 anos, mais ou menos, Jesus já é encontrado no templo, ensinando as pessoas e aprendendo ali com os mestres, né? Com as pessoas que tinham grande conhecimento. Jesus, ele sempre soube quem ele era. Jesus, ele sempre soube do seu propósito. Jesus, ele é Deus. Então ele veio para cumprir um propósito. Não foi assim, eu vou te revelar quem você é. Não, Jesus, ele era Deus, então ele sabia do propósito dele desde o início. E Deus não foi pego de surpresa no sentido de, agora Adão pecou, eu vou ter que arrumar um plano para salvar as pessoas do pecado e tudo. Não, tudo já era estritamente calculado. Deus, ele já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que ele ia enviar Jesus. Deus já tinha a salvação do ser humano através da pessoa de Jesus Cristo, que é a revelação exata de Deus. Então, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo o controle na palma das suas mãos. Então, ele não é pego de surpresa. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele conhece todas as coisas. Eu conheço apenas o agora, mas Deus, ele é aquele que conhece o amanhã, ele é aquele que conhece o meu fim, ele é aquele que conhece o meu futuro. Ele tem tudo na palma das suas mãos. Então aqui vai dizer, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos nossos antepassados. Por quê? Porque antigamente era através das profecias que Deus falava. Então Deus falava por meio de Isaías, Deus falava por meio de Jeremias, Deus falava por meio dos grandes e dos pequenos profetas. Mas aqui vai dizer, nos últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Por quê? Ele trouxe à tona a revelação da natureza de Deus através de Jesus Cristo. Jesus é um nome próprio. Cristo significa ungido, ungido de Deus. Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus é o nome e Cristo é ungido. Então, Jesus é ungido de Deus. Então, com 12 anos, Jesus já é encontrado ali no templo, fazendo perguntas, aprendendo e ensinando aquelas pessoas. Aí você pensa, imagina uma criança de 12 anos com o conhecimento que Jesus tinha. As pessoas olhavam para Jesus e não entendiam como que uma criança daquela tinha um conhecimento daquele. Então Jesus, ele vai crescendo e a Bíblia vai dizer que com aproximadamente 30 anos começa então o ministério de Jesus. E Jesus, ele faz grandes milagres, ele faz grandes prodígios, e o primeiro milagre de Jesus é realizado dentro de um casamento que o vinho havia acabado. Então Maria chega perto de Jesus e fala, Jesus, o vinho acabou. E aí Jesus vai transformar a água em vinho. E esse é o primeiro milagre de Jesus. E Jesus, ele faz grandes milagres e por onde Jesus passava tinha uma grande multidão que seguia Jesus. E Jesus, ele fazia grandes milagres no meio do povo porque o maior intuito de Jesus era revelar que ele era Deus.
e que ele tinha o poder de Deus para realizar prodígios e milagres. E a Bíblia vai dizer: todo o poder é me dado no céu e na terra. Jesus, ele tinha todo o poder. Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque o poder que Jesus tem vem de Deus. Deus entregou todo o poder nas mãos de Jesus. Jesus curou o cego, fez coxo andar, transformou a água em vinho, multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão, curou pessoas enfermas, libertou pessoas endemoniadas e muitos outros milagres que Jesus fez no meio do povo. Mas sabe qual que foi o maior milagre de Jesus na minha e na sua vida? Foi que Jesus ele veio aqui nessa terra. E ele veio com um propósito e uma missão muito maior do que qualquer milagre físico. Jesus ele veio para um milagre muito maior. E o milagre é o milagre da salvação, através da pessoa de Jesus Cristo. Eu e você temos acesso ao Pai. Somos salvos dos nossos pecados. Somos libertos dos nossos pecados. Através da pessoa de Jesus Cristo, nós somos justificados. E esse foi o maior milagre de Jesus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas seguiam Jesus, né, aquela multidão ali, interessada apenas em algo material. As pessoas seguiam Jesus interessados em algo de comer, as pessoas seguiam Jesus interessados numa cura física, o cego queria enxergar, o surdo queria ouvir, o mudo queria falar, o coxo queria andar. E as pessoas queriam milagres físicos. E Jesus ele tem o milagre físico para nos entregar também, porque todo o poder está nas mãos dele. Mas o maior milagre que ele pode nos entregar não é físico, é espiritual. É o milagre da salvação. E em todo o tempo que Jesus estava aqui na terra, ele ensinava, ele pregava o evangelho. E ele ensinava as pessoas. E ele escolheu 12 pessoas, que são os 12 discípulos. E esses discípulos eram as pessoas mais próximas de Jesus. E ele escolheu pessoas comuns para ser discípulos, falhas, pecadoras, errantes, como eu e você. E essas 12 pessoas andaram com Jesus, viveram com Jesus, experimentavam a companhia de Jesus, conviveu de maneira muito próxima com os discípulos. Mas mesmo assim, um desses discípulos, Judas Iscariotes, traiu Jesus. Entregou Jesus para ser crucificado. Com um beijo. Ah, mas como assim? Que Jesus escolheu 12 discípulos e um desses discípulos traiu Jesus? Ele não sabia disso? Claro que sabia. Nós somos chamados para um propósito. E esse propósito ele vai se cumprir. Seja um propósito bom ou ruim, nós somos chamados para um propósito. E Jesus ele sabe qual que é o nosso propósito. E Judas, ele teve o seu propósito. E o propósito de Judas era justamente cumprir a palavra de Deus. Entregar Jesus. É por isso que quando ele está ali ceando com os discípulos, ele vai dizer: um de vocês vai me trair. Isso não tinha acontecido ainda. Mas Jesus sabia que aconteceria. Então ele vai dizer, antes que acontecesse, ele vai dizer para os discípulos: um de vocês vai me trair. E aí os discípulos ficam preocupados. Nossa, mas quem será com aquele burburinho? Nossa, mas eu não sou. E aí, o discípulo amado João pergunta: quem que vai te trair, Jesus? E ele vai dizer: aquele que molhar o pão junto comigo, esse é o que vai me trair. E acontece isso com Judas.
E logo na sequência, Jesus vai dizer para ele: aquilo que você veio fazer, faz logo. Aquilo que você foi chamado para fazer, realiza logo. E Judas entrega Jesus. Às vezes a gente tem mania de achar que Jesus ele age conforme aquilo que acontece, mas não. Tudo acontece como Jesus já sabe que vai acontecer. Jesus ele sabia desde o início qual era o seu propósito. É tanto que ele ensinava os discípulos e as pessoas e falava: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque a morte não tem poder sobre a minha vida. Jesus ele ensinava. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus ele ensinava. Jesus em carne e osso, ó, como eu e você. Ele ensinava o que aconteceria. E ele dizia para os discípulos: não se preocupem, aquietem o coração de vocês. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí Pedro vai dizer: não, Jesus, de maneira nenhuma isso vai te suceder. E aí Jesus vai dizer para ele: ah, Pedro, por 3 vezes antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro vai dizer: jamais. Mas é porque Pedro, apesar de estar ali andando com Jesus, ele ainda não havia tido um encontro verdadeiro com Jesus. E aí Jesus vai dizer: eu supliquei por você. Eu orei por você, Pedro. E aí Pedro, depois de negar Jesus, ele se arrepende. E o arrependimento é o que muda a minha e a sua vida. O arrependimento é aquilo que transforma a nossa vida. E Pedro, ele se arrepende verdadeiramente daquilo que ele fez. E a vida de Pedro é mudada, transformada. E Pedro, ele é considerado uma das pessoas maiores ali, né? Chefes ali da igreja de Deus. Pregador do evangelho. Mesmo depois de ter negado Jesus. Porque é assim mesmo. Muitas vezes, na nossa ignorância, a gente nega Jesus. A gente nega Jesus com as nossas atitudes. A gente nega Jesus com o nosso falar. A gente nega Jesus por causa das pessoas. A gente nega Jesus pelo medo do julgamento. A gente nega Jesus porque a gente quer estar bem com o ser humano. A gente nega Jesus porque na nossa escola, por exemplo, a gente não quer ser chacota para os nossos amigos. A gente nega Jesus porque a gente não quer ser o careta. A gente quer ser aquilo que o mundão quer que nós sejamos. A gente nega Jesus com as nossas atitudes, com as nossas ações. Mas quando você tem um arrependimento verdadeiro, quando você tem um encontro real com Jesus, é inadmissível você continuar sendo a mesma pessoa que você era. Porque Jesus ele tem o poder de transformar a nossa vida. E ele o faz para a glória de Deus. Então Jesus ensina tudo ali para aqueles discípulos, vive nessa terra como um ser humano comum, realiza grandes milagres, grandes coisas. E ele fala, quando os discípulos perguntam assim: Jesus, mostra-nos Deus. Nós queremos ver Deus. Quem é Deus? Ah, que coisa linda. Jesus ele vai falar: eu estou com vocês há tanto tempo e vocês estão me perguntando quem é Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Ah, que coisa linda. Com isso, Jesus revela que ele é Deus. E aqui vai dizer, ó, no trecho que nós lemos, que o Filho brilha com a glória de Deus, com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então Jesus, ele era Deus. Jesus, ele é Deus. E aqui vai dizer, ó, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então Jesus ele passa mais ou menos 3 anos aqui na Terra,
pregando o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, mostrando quem ele era, revelando a natureza de Deus, realizando milagres e prodígios para que muitos crescem quem ele era, crescem em Deus, se arrependessem e fossem salvos através da pessoa de Jesus Cristo. E ele vai dizer: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí tudo acontece da maneira com a qual Jesus diz. O Antigo Testamento, ele apontava para Jesus. Ele mostrava o que aconteceria com Jesus. O Novo Testamento, ele aponta para Jesus. Ele acontece com Jesus. Antigo Testamento, Jesus. Novo Testamento, Jesus. A Bíblia toda, Jesus. Tudo está ligado em Jesus. E Jesus, ele morre, crucificado. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E Jesus, ele sofreu insultos, xingamentos, humilhações, frustrações, decepções. Jesus, ele sofreu dor física. Jesus, ele sangrou. Jesus, ele sofreu por mim e por você na cruz do Calvário. E as pessoas com a oportunidade de libertar Jesus, que estava ali sendo crucificado ao lado de criminosos, ladrões, sem ter culpa nenhuma. E ali as pessoas dizem: liberta Barrabás e crucifica Jesus. Sendo que Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Jesus, ele nunca tinha mentido. Jesus, ele é a verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não tinha nenhuma mentira, porque ele é a verdade. A verdade é a sua essência, o seu ser. Mas mesmo assim, trazendo uma mensagem verdadeira de luz, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz de Deus, de Jesus Cristo. E ele é crucificado ao lado de criminosos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se fez um criminoso. Jesus, ele sofreu e padeceu até a morte. E morte de cruz. Então Jesus morre, cumprindo todas as profecias que haviam sido feitas ali no Antigo Testamento. E ele pede água e eles lhe dão vinagre. Depois que ele morre, a sua túnica é sorteada e todas as profecias se cumprem. Porque com Deus é assim. Tudo acontece conforme ele quer, conforme ele planejou. E Jesus, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Porque a morte não tem poder sobre a sua vida. Jesus, ele ressuscitou. E ele vive e reina para todo sempre. E a morte não tem poder sobre a sua vida. E ele venceu a morte. Aleluia! Glória a Deus! E depois que Jesus ressuscita, eles vão procurar, cadê o corpo de Jesus? E aí um anjo aparece em João 20 ali para Maria. E vai dizer para ela, Maria Madalena: a quem tu procuras? Por que procura entre os mortos aquele que vive? E Jesus, ele ressuscita. E depois que Jesus ressuscitou, ele ficou em média 40 dias ainda com os discípulos, com um corpo imortal, com um corpo glorificado, com um corpo que não morre mais, que venceu a morte. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo e com você, porque Jesus diz
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá por quê? Porque nós seremos transformados, o nosso corpo também será transformado. E aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer comigo e com você. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não, nós não vamos ter lá na frente. Não, tem, é hoje, é no presente. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. O céu habita dentro de você. Você é um pedacinho do céu. Existe paz no seu coração. A paz que excede o entendimento, que o mundo não conhece, porque só tem paz quem tem Jesus. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo de como devemos nos comportar, do que vai nos suceder, de como que nós seremos transformados, de como tem que ser a nossa vida, de como tem que ser o nosso comportamento. É só olhar para Jesus. É só estudar aqui, ó. É só conhecer a palavra e viver o verdadeiro evangelho que causa mudança dentro de nós. O evangelho, ele não é externo. As pessoas não precisam ver você apenas com uma Bíblia na mão indo para uma igreja. As pessoas precisam ver a sua mudança de atitude. As pessoas precisam ver que o velho homem ficou lá atrás, que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu mentia antigamente, hoje eu não minto mais. Se eu vivia nas festas mundanas, hoje eu não vivo mais, eu vivo em Jesus. Eu vivo na igreja, nas coisas de Deus. Eu trabalho para Jesus. Se eu era ferramenta do diabo antigamente, hoje eu sou ferramenta de Deus. Se eu só ouvia música com letra ridícula antigamente, hoje eu só ouço louvores, músicas que adoram o nosso Deus. Se antigamente as palavras que saíam da minha boca eram torpes, eram erradas, hoje a minha vida é diferente. Eu louvo e glorifico ao Senhor. Eu erro porque a minha natureza é caída, mas eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu busco as coisas de Deus, eu anseio aprender de Deus. Eu quero ser aquilo que Jesus quer que eu seja. A minha vida é diferente. A minha vida é guiada pelo Espírito Santo. Falar de Jesus é muito difícil, porque Jesus, ele é indescritível. Ele é tudo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que somos eu e você. Ele é a porta do curral das ovelhas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro, o sacrifício vivo e verdadeiro. Ele é o pão da vida. Aquele pão que sacia para sempre a nossa fome. Ele é a luz do mundo. O mundo é trevas, mas Jesus é a luz que ilumina, que traz paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é a videira verdadeira. Nele nós estamos conectados. E nós só daremos frutos ligados na videira verdadeira que é Jesus. E nele nós damos frutos e frutos dignos de arrependimento. Ele é a fonte da vida. Nós só temos vida em Jesus, vida eterna em Jesus. Ele é o único caminho. Uma certa vez, Jesus estava pregando e o sermão de Jesus estava muito duro e os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, as pessoas estão indo embora. Se você continuar pregando dessa maneira, não vai sobrar ninguém. E aí Jesus responde: quer ir também? Vocês querem ir embora também? Se vocês quiserem, vocês podem ir também, ué. E aí eles vão responder, Pedro vai dizer: para onde iremos nós, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós não temos outro caminho, meu irmão. O único caminho é Jesus. Não existe outro além de Jesus. Nós só precisamos de Jesus. Não tem nenhum outro intermédio a não ser Jesus Cristo. É só Jesus.
Não precisa ter escudinhos e coisinhas que vão te levar até Jesus. Não, é só Jesus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. É Jesus. É só ele. Você só precisa dele para a salvação. Só dele. E continuando falando sobre quem Jesus é, então. Jesus, ele é o Messias. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Lá quando o povo estava lá no deserto, Deus ele envia o maná que caía do céu para o povo alimentar. O maná e as codornas. E o maná ele vinha do céu e ele tipificava Jesus Cristo, que desceria do céu. Então Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come desse pão nunca mais terá fome, porque ele sacia a nossa sede e a nossa fome. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo de Deus. É aquele que veio salvar eu e você dos nossos pecados. Quando Adão pecou, ele disse, se você pecar, Adão, você morrerá. E Adão pecou, e ele morreu, e com ele todos nós morremos juntos. E a Bíblia vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus ele morreu e ele ressuscitou para que eu e você fomos salvos e justificados perante Deus. Então nós somos libertos dos nossos pecados. E a Bíblia vai dizer em Romanos 8, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque Jesus ele cumpre a lei, ele não peca e ele vence a morte. Então ele nos livrou de tudo. E ele nos salvou. Olha que privilégio. Mais do que qualquer cura física que Jesus pode fazer na minha e na sua vida, existe a cura espiritual, que é a nossa salvação eterna, que é o mais importante de tudo. Olhe para Jesus, se arrependa dos seus pecados, viva para Jesus, busque Jesus, consagre a sua vida a Jesus, receba Jesus no seu coração, mude a sua vida, mude o seu caráter através do Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor, Senhor me transforma, eu tenho essa e essa fraqueza, me muda, muda a minha vida, muda o meu jeito de pensar, porque é isso que Jesus faz. Jesus, ele é tudo. Eu te citei aqui várias coisas, eu tenho certeza que esqueci várias, mas Jesus, ele é tudo. Não existe vida sem Jesus. Mas o mundo não conhece Jesus, porque o mundo amou mais as trevas do que a luz. E o mundo não pode conhecer Jesus, porque Jesus ele se discerne, a gente conhece Jesus espiritualmente. Abra o seu coração por Espírito Santo de Deus trabalhar. A mudança ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Talvez você tenha vários vícios que você tem, cigarro, bebida e tantos outros. Mas Jesus ele vai te transformar de dentro para fora. E com o passar do tempo, aquilo que você faz que não agrada a Deus vai ser espalhado. Você será um instrumento nas mãos do nosso Deus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E é por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Jesus é Deus. E toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor para a glória do nosso Deus. E assim como a vida de Jesus era para a glória de Deus, é para a glória de Deus, a nossa também tem que ser. A minha, a sua vida é para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Seja um instrumento para a glória de Deus. Use os seus dons para a glória de Deus. Aquilo que você faz, faça para a glória de Deus. Talvez você tenha facilidade para tocar um instrumento, toque para a glória de Deus.
As suas atividades cotidianas, aquilo que você mais gosta de fazer, faça para a glória de Deus. E veja como que você pode usar esse dom, isso que você gosta, para a glória de Deus. Para que o evangelho seja pregado. Porque eu e você, nós precisamos pregar o evangelho. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Porque através da minha e da sua vida, pessoas serão alcançadas. Os discípulos, eles tiveram uma missão, que é ser-me-ão testemunhas. Eles viveram com Jesus e eles pregavam Jesus por onde eles passavam. E Jesus, ele vai dizer, coisas maiores vocês farão no nome de Jesus. E nós continuamos o ministério de Jesus aqui na terra, como igreja do Senhor. E ainda tem vidas para serem alcançadas pela minha e pela sua vida. Então, se Jesus te transformou, transforme outras vidas através de Jesus Cristo. Se Jesus mudou a sua vida e o seu caráter, propague aquilo que Jesus fez na sua vida. Mostre para as pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Seja um instrumento nas mãos do nosso Deus para que pessoas sejam alcançadas pelo poder de Jesus Cristo para a glória do nosso Deus. Que essa palavra traga frutos dentro do seu coração. É muito difícil explicar quem Jesus é, porque Jesus, ele é tudo. Mas que Jesus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração nesse momento para que Deus te abençoe. Pai, falar de Jesus é muito difícil. Porque Jesus, ele é Deus. E Jesus, ele é tudo. Meu Deus, como tu és maravilhoso, como tu és perfeito, como tu és soberano, como tu és digno de honra e de glória. Pai querido e maravilhoso, eu me coloco, Pai, como uma pessoa que não pode, não faz nada, não é nada. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos como um vaso de barro, mas que nós carregamos dentro de nós algo muito precioso, que é a presença do nosso Deus. Pai querido e maravilhoso, eu oro a Ti nessa hora, em favor de cada um que está ouvindo essa palavra. Pai, abençoa cada vida, cada família, cada casa. Meu Deus, que essa palavra traga frutos e frutos dignos de arrependimento no coração dos Teus filhos. Que vidas sejam transformadas, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de ser uma mensageira do Teu Evangelho. Eu não posso nada, não faço nada, mas continuo me usando para a glória do nosso Deus, como instrumento poderoso em Tuas mãos. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, molda o nosso caráter, transforma a nossa vida, o nosso ego, traga paz aos nossos corações, receba a honra e a glória através da nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!